Fala galera, eu sou o Jordano Castro, sou jogador de Guitar Flash. O pessoal me conhece como Downhearted e eu vou estar ensinando para vocês aí em 3 vídeos a como criar suas charts, a colocar especiais e colocar a música no Guitar Flash Custom, tá certo? O primeiro vídeo vai ser apenas em relação à criação de chart, o segundo apenas para especiais e o terceiro a gente vai colocar no Guitar Flash 3 e dar uma testada para saber se as músicas se as notas especiais estão bem certinho do jeito que a gente quer, tá bom? A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é baixar o Fritar Edition, tá? O link desse Fritar vai estar na descrição do vídeo, então vocês vão baixar aí como arquivo ForShared normal, certo? Depois que o download depois que terminar o download, vocês vão retirar da parte de downloads, né? Vocês podem colocar na área de trabalho, certo? Onde vocês quiserem, certo? E vocês vão apertar com o botão direito onde vocês colarem o diretório que vocês querem deixar. Vocês vão apertar em extrair para Fritar Edition. E aí ele já vai extrair dentro de uma pasta, tá bom? Para não ficar confuso, tá? Então, todos os arquivos estão aqui utilizados. Já tem a pasta de músicas, né? Para quando o Fritar abrir, você for pesquisar a música, já vai abrir nesse diretório, tá bom? Mas nós não temos nenhuma música para trabalhar, certo? Então nós vamos no YouTube pegar uma música para a gente baixar o som, tá? É necessário isso porque os vídeos do Guitar Flash 3 eles utilizam os vídeos do YouTube, tá bom? Então vamos lá, a música que eu quero é essa do Disturbed, tá? Então nós vamos lá. O ideal é que vocês ouçam o vídeo por inteiro, tá? Para saber se não tem problema nenhum, né, na música, nenhuma trollação, né, do pessoal que enviou o vídeo, tá? Então vocês vão copiar, tá? Vocês podem utilizar um mecanismo de vocês que vocês conhecem para tirar sons, né, dos vídeos do YouTube, certo? Eu gosto muito do MP3 Juice, então vou utilizar aqui. Vocês vão colocar, e o link do MP3 Juice também vai estar na descrição do vídeo, caso você não conheça nenhum programa que faça isso, tá bom? Então vocês vão colar o link aqui, vai apertar no pesquisar ou apertar no enter, tá? E aí quando ele finalizar a procura, né, a transformação do vídeo no áudio, e aí você vai poder baixar, certo? Como tá aqui, então você vai apertar em download e aí ele vai baixar, tá bom? Depois que baixou, então a gente vai retirar o mesmo processo que a gente fez com o Fritar, a gente vai fazer aqui, tá? Recortar, leva lá para a página do Fritar, certo? Na pasta de música, a gente não vai deixar solto aqui, tá? A gente vai criar uma pasta, certo? E dentro dessa pasta a gente vai colocar o nome da música pra gente saber qual é a música que a gente está trabalhando, né? E aí você vai entrar no diretório da música e vai colar a música aqui, tá certo? Você pode deixar com o nome da música, o original da música, ou você pode colocar arquivo song, tá? Eu coloco aqui o song porque eu trabalho desde o Guitar Flash Custom 2 das antigas, né? E aí tinha que colocar o nome song e o nome notes para cada arquivo, tá bom? Então vocês colocam aí, deixam com o nome dos songs ou tanto faz para vocês, tá certo? O ideal é que o nome não tenha nenhum acento, certo? E nem o número, tá? Separado, que eu posso dizer assim, porque pode vir a dar problemas na pesquisa do Fritar, né? Caso ele vá pesquisar o arquivo, e aí ele pode acontecer algum erro, tá certo? Então o ideal é que vocês retirem os números, né, os caracteres diferentes e os acentos, tá bom? Então, abrindo o Fritar Edition, a gente vê essa janela inicial do programa, né, onde ele é bem básico, bem padrão mesmo, certo? E aqui é a janela onde a gente vai trabalhar das tracks, né, e o tempo da música. E aqui você pode trabalhar mais rápido, né? Você pode pular os tempos da música, certo? Então nós vamos em File, certo? Em New Song, a gente vai criar uma música nova, certo? Na parte de música, a gente vai no diretório, a gente colocou a música, certo? E vai abrir o arquivo som, bom? E aí ele já abriu, dá uma modificada, a gente vai dar o play aqui pra começar a música, né? A música ela começa nos 12 segundos, certo? Então eu vou colocar aqui nos 12 segundos, aqui tem o time, né? E aí ele já começa a música. E aí você já pode aqui apertar, né? Certo? Mas o ideal é que... Não, o ideal não. O que vocês devem fazer antes de começar a música, né? Eu acabei de dar essa falha aí, né? Antes de vocês começarem a música, o ideal é que vocês apertem em Edit. Assim, quando vocês abrirem o arquivo Song, vocês vão apertar em Edit e aqui em Propriedades, tá certo? E aí vocês vão clicar aqui
vocês vão atrás desse BPS, né, Beats per Second, vai estar em 16, vocês vão alterar para 24, tá bom? Vocês podem colocar o nome da música logo e o nome do artista, né? E a dificuldade que a gente vai criar, eu vou criar no Expert, tá certo? Então, ela vai ficar aqui, pronto. Então dá ok, vocês vão perceber aqui que o espaço entre as linhas, né, das notas, e vai ficar um pouquinho menor, como se tivesse com uma precisão maior, tá certo? E aí ficou, né? E aí sim vocês já podem, aí vocês podem começar, certo? A trabalhar as suas músicas, tá? E quais vão ser as teclas que vocês vão utilizar, certo? Vocês vão utilizar aqui as teclas 1, 2, 3, 4, 5 em cima do QWERTY aqui, certo? Vocês vão poder utilizar o teclado numérico? Não, não funciona com o teclado numérico, tanto que eu vou apertar aqui o teclado numérico e não vai funcionar, certo? Então, 1 para verde, 2 para vermelha, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Feito isso, saberem quais são as músicas, né, os botões que vocês vão utilizar, e aí vocês já podem trabalhar as suas músicas, certo? Se vocês quiserem criar longs, né, notas longas, eu quero criar uma nota tripla long, então eu vou apertar na primeira nota e vou apertar Shift e ele já seleciona a linha todinha que eu quero, tá? E aí Shift, e aí você vai, vou abrir aqui para vocês, então eu vou dar um selecionar, pressionar o Shift e aí vou abrir a música, certo? As notas, desculpe. E aí você vai pressionar o Ctrl e na setinha para a direita você vai criar a sua long, certo? Se você voltar, às vezes ele buga de ficar só uma linhazinha logo após a nota. O ideal é que se vocês desistirem da long e forem fazer de novo, às vezes dá certo de tirar tudo, às vezes não dá, tá bom? Então você só deleta e coloca ela como tripla normalmente, tá certo? Se eu quiser afastar essa tripla do mesmo jeito, eu vou selecionar, seguro o Shift, seguro ela toda e aí vai para frente e para trás, certo? Eu não quero que ela seja uma tripla de amarela, verde e vermelha. Normalmente a gente copia, né? Se a gente quiser copiar, né, a gente pode apertar aqui copiar e colar, ou Ctrl C, Ctrl V também funciona, tá bom? Mas eu não quero que essa tripla seja igual a essa, eu quero que ela seja de outra maneira. Então eu posso apertar para cima e aí ela vai subir as notas, certo? Para cima e para baixo, vai descer as notas como tá fazendo aí no vídeo. Então se eu quiser só que essa nota que tá amarela, ela seja verde, então posso selecionar e descer, certo? Ou você pode deletar e apertar o número 1 que ela vai criar do mesmo jeito, tá bom? Se eu quiser selecionar apenas essas duas notas, né? Por exemplo, eu não quero que ela seja nota dupla, eu quero que ela seja dupla, nota única, dupla, nota única. E eu quero que seja essas duas notas, a verde, essa primeira verde e a amarela. Então o que a gente vai fazer? Se eu apertar o Shift, ele vai selecionar todas as notas, certo? Da linha. Então você vai apertar a nota que você quer, segura o Ctrl e aperta a outra nota que você quer. E aí ele selecionou apenas as duas notas. E aí você pode movimentar da maneira que você quiser. Não desce mais porque a nota está no verde, certo? Então se você quiser alterar essa daqui, então você vai selecionar ela sozinha e vai descer, tá bom? Pessoas como eu, que não tem muito tempo para fazer músicas, dispõem apenas de algumas horas para fazer, então às vezes, dependendo da música, ela pode ser feita rápida, pode não ser feita tão rápida. Eu preciso começar ela e posso terminar amanhã ou continuar depois. Então vocês vão aqui em File, né, e Save como arquivo, como qualquer arquivo normal como se fosse do Word, né? Então vocês vão colocar Notes, ou quiser colocar a música, o nome que vocês quiserem, mas eu deixo no padrão que é só por vias de dúvida, certo? Notes, e vou apertar em salvar e ele vai criar um arquivo .sng, tá? Então é o seguinte, prioritária, deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui que pode ser utilizada. Tem um detalhe do playback, certo? Se vocês querem uma precisão maior, tipo, vocês estão fazendo um solo, e você quer saber quantas notas tem no solo, a música ela vai ficar no playback mais devagar, certo? E aí você vai ouvir com mais nitidez cada música e saber o tempo certinho que ela vai fazer. Eu vou dar um play aqui para vocês ouvirem, vai ficar um pouco desgastado o som, mas dá para entender. Então você pode fazer isso para poder fazer umas notas mais precisas, certo?
dentro dos seus solos, independendo de onde você vai fazer, tá certo? No mais, essa parte de notas, a criatividade é com vocês, certo? O único padrão que vocês precisam seguir, não é nem que vocês precisam seguir, é que ideal que vocês sigam é o seguinte, deixa eu apagar essas notas aqui. Você também, amigão. Pronto. Vocês vão entender, o que eu quero que vocês entendam, na verdade, é que uma nota verde e uma nota vermelha, elas vão ser notas mais graves, certo? Umas notas mais pesadas, umas notas mais firmes, entendeu? E as notas amarela, a laranja e azul, elas vão ser notas mais agudas, mais finas, entendeu? Elas vão ser, colocando em cores, você coloca a azul e a vermelha com uma nota mais escura, e a laranja e a azul é uma cor mais clara, uma cor mais leve, tá certo? Então se vocês tiverem esse padrão aí, tiverem esse único conceito que vocês precisam seguir, é basicamente esse, tá? A criatividade é de vocês, como é que vocês vão fazer, tá? O ideal é que vocês sigam esse padrão apenas, tá? De notas mais graves ser uma nota mais para a esquerda e uma nota mais aguda ser uma nota mais para a direita, tá certo? Da esteira, se vocês conseguirem visualizar, vocês vão ver que a nota esquerda é verde e a nota direita, as extremidades, né, elas são a verde na esquerda e a laranja na direita, tá certo? Então sigam esse padrão que vocês podem fazer uma chart mais, vamos dizer assim, uma chart mais coerente, tá certo? No mais, qualquer dúvida que eu não tenha sido claro, vocês podem comentar, que eu vou tentar responder de uma maneira mais clara, tá bom? E aí, quando eu terminar de fazer essa chart, eu vou continuar e colocar o especial para vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.